dia de campanha que vai ter aqui na igreja. E por que nós precisamos realmente de fazer campanhas? Nós precisamos de participar desta campanha. Por que você precisa participar desta campanha? Porque você precisa chamar alguém para vir trazer da igreja, um amigo, uma amiga, alguém, um vizinho, alguém da família, que vai precisar ser trazido por você, convidado por você. Vai ter situação, pastor, que não é só você convidar, você tem que trazer aquela pessoa. Você entendeu? Traga ela. E aí, você vai ter o resultado da sua fé, resultado daquilo que você plantou. Por causa que você vai entender hoje o porquê que precisamos fazer campanhas. Amém? E participar de campanhas. Então diz assim o escritor da carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo, ele escreve aos irmãos, aí Romanos diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, quem é o Cristo Jesus? O segundo Adão, o segundo homem, levantado por Deus, nascido por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mesmo Adão foi criado pela mão, pelo sopro do Espírito Santo de Deus, lá no início, agora ele é gerado também pelo Espírito Santo do próprio Senhor Jesus. Para trazer o quê? Para trazer o quê? Libertação, tá? E gerar sobre o homem, tá? A libertação da primeira situação mais importante, a libertação da condenação eterna, que havia de vir sobre toda a humanidade. Então ele fala: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele fala do Espírito Santo. Ele fala do Espírito Santo na nossa vida. Aí você vai ver por que essa libertação. Tem que libertação, irmãos, que ele está falando aqui. Aí ele fala assim: que não anda mais segundo a sua natureza, segundo as suas vontades, segundo o seu querer. Identifique-se diante de Deus, que agora, quando servimos a Ele, quando estamos em Cristo Jesus, não fazemos mais a nossa vontade, não fazemos mais o que queremos, não andamos mais pelos nossos próprios pés, nossos próprios caminhos. A vida que vivemos não é mais nossa, a vida que vivemos agora é dele, de Deus. Não temos mais controle, não temos mais domínio sobre nós mesmos. O Senhor é quem tem que ter o controle e o domínio da nossa vida. E se isso acontecer, seremos mais do que vencedores, mais do que conquistadores. Aí ele fala assim: se você andar segundo o Espírito, você está livre da condenação. Mas que condenação? Aí ele fala: porque a lei do Espírito, e letra maiúscula aí está falando do Espírito Santo, letra minúscula, Espírito do homem. Porque a lei do Espírito de vida, olha bem, irmão, em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, me livrou da lei do pecado e da morte. Como foi condenado por causa do pecado ao quê? A morte. Isso foi estabelecido por lei, está determinado pelo Criador, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de graça que vem de Deus é o quê? A vida eterna. Mas essa vida eterna só vai galgar, adquirir aqueles que estiverem aonde? Em Cristo Jesus. Aí que está o segredo. Aí ele fala: porque a lei do Espírito de vida, estabelecida pelo Senhor, não é mais a lei dos homens, não é mais a lei mosaica, não é mais os 600 artigos, códigos da lei de Israel, judaica de Israel, nem o sábado, nenhuma dessas leis estabelecidas pelos homens religiosos dessa terra poderão salvar o homem, livrar o homem. Mas a lei do Espírito de vida, que estava em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Ainda descendo o versículo 3, ele diz assim: aí você vai entender por quê. É porque o que era melhor no nível da lei do pecado e da morte. Versículo 3: porquanto que era impossível o quê? A lei. Entendeu? O que era impossível a lei? Salvar, libertar, sarar, curar o homem da sua natureza pecaminosa. Isso era impossível. A lei substituir isso. Por isso que Jesus veio, era somente sobre ele, em Jesus, que nós teríamos o direito
parte do pecado é essa? A nossa carne. Entendeu? Estava enferma pela carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança também de carne. Olha que coisa linda. Ele enviou o seu próprio Filho, enviou o seu Filho em semelhança também da carne. Carne de quê, irmão? A mesma carne. Muita gente pode pensar que Jesus veio com uma carne diferente. Um corpo diferente, pastor? Não, é a mesma carne que está sobre o seu corpo, que está sobre o meu corpo, a mesma que é do Senhor Jesus. Aqui era dele. Todo o período que ele passou na terra, ele passou também em carne. Mesmo que ele tinha a natureza divina, a natureza humana, mas ele é de carne. No entanto, ele vem para padecer, para sofrer, para sentir, para passar pelo mesmo processo que todo homem poderia passar, vivendo um corpo de carne. Porém, ele absorveu tudo isso em si, sem pecados. E aí diz a palavra do Senhor: por quando que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou Deus o pecado da carne. Aí nós entendemos, chegando ao ponto de vista principal, porque precisamos de buscar muito o Senhor. Precisamos de orar muito. Precisamos de consagrar a nossa vida. Precisamos de invocar a face do nosso Deus. Porque enquanto o pecado estiver na nossa carne, estamos sujeitos ao pecado. Eu, muitos anos atrás, eu pensava que eu estava muito santo, e muita gente não estava inferior à minha pessoa. Eu julgava as pessoas, podia julgar alguém por uma falha. Isso não pode, isso não tem condição. Mas ele é obreiro, ele é pastor, ele é missionário, ele não sei o quê. Porém, eu fui entender nesse texto que o pecado está condenado na nossa carne, é condenado na nossa carne. Ele está preso na nossa carne. Aí quando eu quero, aí aquilo que Paulo disse, né, em uma certa discussão entre ele falou assim: quando eu quero fazer, eu não faço o que eu quero, mas o que eu quero é o que não faço. Eu faço o que não quero. E muitas vezes eu não quero fazer, mas faço. Porque há uma briga, uma contenda entre nós mesmos para que não façamos o que queremos. Porque nós estamos brigando contra nós mesmos. Então, quando eu digo a entender, irmãos, que o nosso pior inimigo que nós temos que vencer, sabe quem é? É nós mesmos. Quando você vencer a você mesmo, você vence todas as coisas. O pior inimigo é nós mesmos. Ele sabe que eu quero fazer uma pergunta nesta noite aqui. Você fala: eu conheço meu esposo, eu conheço a minha esposa, meu pai, minha mãe. Não conhecemos, irmão. Não conhecemos ninguém. A partir do momento que não conhecemos a nós mesmos, pastor, não conhecemos ninguém. Aí você pergunta: você se conhece? Seus medos, seus traumas, seu comportamento, você se conhece a si mesmo. Então, a partir desse momento, você vai entender do que precisamos diante do Senhor nessa campanha para melhorarmos cada dia diante da presença de Deus e do mundo que nós estamos vivendo. Para melhorarmos diante do nosso próprio ciclo de relacionamento, não somente dentro da nossa casa, da nossa família, mas no trabalho, na empresa, onde andamos, onde passamos. Nós somos uma testemunha fiel do Senhor. Mas saibamos que o pecado está na nossa carne. Entende? Aquela televisão, não liga, vê televisão, menino, televisão tem pecado. Mas você tem que controlar ela. O celular, cuidado com o celular, porque tu não pode, né? Mas você tem que administrar, tem que ter controle. Aí tem tudo aqui na palavra. Libertação de quê? Para nós ter controle emocional e ter equilíbrio, nós precisamos de quê? Precisamos de o que Paulo falou, Romanos capítulo 12, verso 1. O que ele diz lá? Portanto, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos vivos em sacrifício santo ao Senhor, para que vocês saibam qual que seja a boa e perfeita vontade de Deus sobre a vossa vida. Mas ele fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A vossa mente tem que ser transformada. E essa transformação não vem do Espírito Santo, ela não vem do Senhor, tem que ser de você mesmo. São atitudes nossas, são decisões nossas, determinações nossas. Nós temos que determinar para a nossa vida o que é bom, o que é melhor, o que é ruim para nós. Entendemos, irmãos?
pecado, quando você perde o controle sobre ele, que te prejudica você, que prejudica a sua saúde, então é um pecado. Então isso também é uma libertação. Paulo fala sobre isso. E outra coisa que Paulo fala também, para que sejamos sóbrios. Jesus, irmão, ele veio se preocupando com isso também. Quando ele fez o sacrifício na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário por nós, ele pensou em tudo isso. Não veio só para a salvação da humanidade, mas nessa salvação da humanidade, esse projeto salvatório de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo, junto com ele veio um pacote de tantas bênçãos que englobam tudo isso a partir da nossa natureza pecaminosa, que ele veio destruir essa natureza pecaminosa. É por isso que a pessoa aceita Jesus hoje, irmão, e no estado de Deus ele não vai ser liberto de uma hora para outra, pastor. Ele pode ser salvo de uma hora para outra, igual aconteceu com o ladrão da cruz. Pode ser salvo naquela hora ali, ser liberto porque ele se reconciliou com o Senhor. Mas quando você está aqui, você está num processo de libertação. Paulo fala a você, dia por dia você renova, você cresce, você sobe de degrau a degrau na tua vida de santificação diante do Senhor. Aí fui entendendo que ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos, sujeitos às mesmas paixões. Porém, nós precisamos vencer primeiro a nós mesmos. Mas, pastor, eu não consigo vencer essa batalha, essa guerra que está dentro de mim mesmo. E às vezes culpamos as pessoas. Porque nós criamos em nós mesmos um ciclo de medo, um ciclo de problema, um ciclo de situações que é impossível de se comportar, de viver, de conquistar algo, de adquirir alguma coisa boa, alguma coisa que venha realmente satisfazer a nossa vida cotidiana. E isso, inimigo, aproveita essa oportunidade para impor sobre nós. Precisamos sim fazer campanhas de libertação, porque primeiro Deus mandou para o Egito, lá por 130 anos aproximadamente, o povo estava lá no Egito, escravizado, né? Vivendo sobre a opressão do rei Faraó, da dinastia faraônica. E aí Deus viu o clamor do seu povo, ouviu o clamor do seu povo. Ao ouvir o clamor do seu povo, o que Deus fez? Deus enviou, preparou e enviou Moisés para ir lá e resgatar quem? O seu povo. Então Moisés na Bíblia não somente considerado tantos outros ministérios de Moisés, mas também como libertador de Israel. Ele foi lá para libertar Israel. Israel precisava de uma libertação de quê? Que eles estavam presos, amarrados, acorrentados, oprimidos pelo rei Faraó, pela dinastia faraônica. No entanto, Deus enviou Moisés, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de virtude, milagres, sinais, prodígios, no meio dos egípcios. Não somente para falar aos egípcios do poder do seu Deus de Israel, mas também para falar para o próprio povo de Israel que o Deus de Moisés era um Deus forte, era um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. E que eles precisavam também crer, não somente no Faraó, não somente nos egípcios, tinha que tremer diante do nosso Deus, mas também o próprio povo devia acreditar que o nosso Deus é Deus de poder, libertando-os das garras do Egito, das garras do Faraó, foram para o deserto. Deus, no entanto, de nossa vida, não abandonou o seu povo, continuou cuidando deles, alimentando-os com pão, com água, não deixou com que suas roupas se envelhecessem, seus pés se inchassem, eles também não se envelheceram, muitos morreram no decorrer do caminho, mas eles permaneceram ali, intactos diante do Senhor, porque Deus sempre cuidou do seu povo, curou eles, sarou eles, e assim, logo depois, era também no ministério patriarcal, também nos domínios dos patriarcas, dos profetas. Quantos milagres houve no ministério do profeta Elias? Quem lembra aí? Parece que Elias fez 7 dos maiores milagres, fora do que a Bíblia está falando, né? E depois veio Eliseu, dobrou os milagres, vários milagres a mais do que foi feito. Sinais, prodígios, maravilhas foram operados através desses homens de Deus. Isso para a libertação do próprio povo, para resgate do povo. Logo depois, nós vimos que o Senhor tem um projeto, ele projeta agora a vida do Messias, a vida do Senhor Jesus, agora para libertar, não agora
pisaduras em Jerusalém, pelo caminho e as vias dolorosas de Jerusalém até o Gólgota. Diz a palavra do Senhor que pelas suas pisaduras seríamos o quê? Sarados. Aleluia. Sarados quer dizer curados, libertados. Aleluia. E o que seria? Seria sarados. Aí ele escreve para o seu próprio povo lá atrás, no livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 7, Salomão recebe a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, e o próprio Senhor fala para Salomão ali, com grande glória e poder, e diz assim: o Senhor, depois da consagração do templo, daquele lugar preparado para que fosse ali santificado aquele lugar, casa de oração, casa que os ouvidos de Deus estavam dentro daquele lugar, o coração de Deus estava ali, atento ao sofrimento do povo. Porém ele falou assim: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, quer dizer, se forem transformados, se buscarem a libertação, se eles buscarem mudar suas vidas, seus hábitos, seus costumes, seus modos, seus vícios, então eu ouvirei os altos céus, sararei sua terra e perdoarei os seus pecados. Aleluia. Mais uma vez, eu sararei a sua terra. E essa palavra aqui que ele traz, terra, é a mesma que pronunciou Jeremias, dizendo assim: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Quando ele fala de terra, de mar, você vai ver que isso tudo é simbólico, e está falando aqui de multidões, de povos, porque quando ele fala terra aqui, ele está falando do nosso corpo. Precisa ser sarado, curado. E a promessa de Deus, o Senhor, quando ele fala sarado aqui, ele está falando, irmão, de uma cura, não somente da alma, curar a alma, não do pecado e da sua natureza, mas a libertação, sinais, milagres, salvação também. É a promessa de Deus para o seu povo. Com tudo isso, ele quer cuidar do corpo, da alma e do espírito e da mente. Essas quatro coisas interessantes é ser sarada, equilibrada diante da presença do Senhor. O que é que nós estamos precisando de Deus? No decorrer dessa campanha de 7 quarta-feiras, quem se propõe a fazer essa campanha vai precisar fazer um propósito diante do Senhor, de escrever, de colocar ali no coração aquilo que realmente precisa depois dessa campanha, que aconteça com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, alguma coisa relacionada aos seus filhos, alguma coisa relacionada à saúde, alguma coisa relacionada à saúde, irmão, não somente saúde física, porque tem muitas doenças. Foi falado aqui sobre curas, Jesus curou aqui, mas Jesus curou diversos tipos de doenças durante o ministério do Senhor Jesus. Por incrível que pareça, Jesus proclamou mais a libertação do que a salvação. Sabia disso? Ele era a própria salvação. Mas se você olhar aqui, segundo a Bíblia, Jesus operou tanto milagre de cura, de libertação de pessoas oprimidas, deprimidas, demoniadas, pessoas que estavam acorrentadas pelas forças do mal. Porque esse é o ministério do Senhor Jesus. Mas ele não veio para isso. Ele não veio para esse fim de curar, de libertar. Não é essa a função do Senhor. Não é essa a função da igreja. Porém, quando ele deparou-se com as pessoas, ele viu as pessoas dessa natureza, oprimidas, pastor, deprimidas. Quando Marcos 6, 34, ele saiu, viu aquela grande multidão sedenta. Ele fala: esse povo é uma multidão que não tem pastor. E começou a ensinar muitas coisas para ela. Ele enxergou o sofrimento dessas pessoas. Ele enxergava a dor dessas pessoas que estavam por dentro. Tudo isso que aconteceu com elas era salário do próprio pecado, natureza pecaminosa. Então, para que elas se aproximassem do Senhor, Jesus libertava elas daquele mal, daquela opressão. Vocês sabem da mulher do fluxo de sangue, vocês sabem da mulher paralítica, que sofria há 18 anos, né? Diz Jesus que ela estava o quê? Acorrentada por Satanás, presa. Então não é todo tipo de doença, não é física. Muitas doenças psicológicas, muitas doenças são espirituais. E elas estão indo das pessoas. E elas estão acabando e destruindo a vida das pessoas. Muitas pessoas estão indo para os hospitais
procurando os médicos, mas não é lá o lugar delas. O lugar delas é dentro da igreja, porque aqui o Senhor Jesus vai sim enxergar elas. É aqui o lugar de pessoas que estão sofrendo para serem tratadas pelo Senhor, porque tem doenças que elas são psicológicas. Então tem doenças psicológicas que o psicólogo, o terapeuta, o parapsicólogo não vai conseguir curar essa pessoa. Mas o Senhor Jesus, ele vai tratar da mente dessa pessoa e vai curar ela. Tem doenças, tem espécies de doenças que elas são espírito demoníaco. E aí, as pessoas precisarão de quê? Elas precisarão de Jesus para serem curadas, porque os médicos não vão curar. Os médicos não vão achar a doença. Me chamaram o pastor para orar numa cidade, num lugar, para uma senhora. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava andando assim, ó. Ela veio do quarto andando desse jeito, mais ou menos dos 52 anos de idade. Toda cheia de dor, doía os ossos, toda da cabeça aos pés, ela sentia dor, mulher de Souza. Doía a cabeça, os pés, a cabeça, o corpo dela. E ela não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Muito tempo estava assim. E aí sabe o que acontece? Naquele dia clamamos na casa dela. E quando clamei na casa daquela mulher, me arrepiei todo. E o Senhor falou comigo: essa doença que está no corpo dessa mulher, isso é demônio, é uma processão maligna. Isso foi um trabalho feito para essa pessoa, para destruir a vida dela. E aí Deus me deu autoridade naquele momento. E falei com ela o que estava acontecendo na vida dela. Não era doença física, ela tinha doença espiritual. Ela tinha que ir médico várias vezes. Voltava, ia para o médico, pessoal não tem nada. Voltava para casa e ia para a cama. E aí, Deus falou comigo, é doença espiritual. E aí, naquele dia, orei com ela e falei com ela que em 7 dias Deus ia mostrar para ela o mal que foi feito para ela dentro da própria casa dela. Passou o tempo, fui embora, orei e fui embora. De repente o telefone, alguém me ligou: pastor, vamos para casa de fulano e tal, porque ela está chamando o senhor lá. Fui lá. Quando eu cheguei lá, pacotão de agulha com algodão e cabelo e um monte de coisa assim, achado em cima do fogão. E a mulher não tinha mais nada, pastor. Você entendeu? Tem coisas que estão acontecendo na sua família, na vida de alguém da sua família, que não é filho, não é natural. Aí precisa parar um pouquinho e pensar: peraí, os acontecimentos, os procedimentos e o comportamento não é de alguma situação natural. Essa doença não é natural. Esse câncer, esse tumor, essa dor não é natural. Isso é espiritual. E aí precisa ser tratado de outra forma. Amém? E aí foi assim o ministério de Jesus. Tem vários tipos de doença que ele vê que é doença física. Você vai observar doenças espirituais. Tem outras doenças que são demônios mesmo. Entendeu? Tem outra que são maligna da vida das pessoas. Então existem várias formas de Jesus curar aqui e libertar. Porém, ele é o libertador de toda a humanidade. Então sobre ele tem um poder de cura, de libertação, de milagre. Mas não era o propósito dele. E depois ele transferiu isso, pastor, para a igreja, esse poder para a igreja. Porque ele fala para o capítulo 10 de Mateus: eu vos dou poder. Para quê? Para curar os enfermos. Esse poder para quê? Para os apóstolos, para os discípulos, para a igreja, irmão. Não é para outras pessoas. Nós temos o poder de cura, o poder de libertar pessoas, o poder de transformar pessoas. E ele fala para pisar, para curar os enfermos, limpar os leprosos, e expulsar os demônios. Essa é a autoridade da igreja. Mas não é esse o primeiro propósito. O primeiro propósito é anunciarmos o nome do Senhor. Aí você chega na igreja, está pregando e você vê que tem uma pessoa oprimida. Você vai numa casa fazer visita, tem uma pessoa oprimida. E quando é que tem uma pessoa dessa natureza, você fala assim: você tem um discernimento de ver que ela precisa de uma ambulância ou ela precisa de uma oração forte para graça de liberta. Então nesta noite você vai entender por que precisamos de fazer campanha. E por que essa campanha foi aberta junto com o coração do pastor, de 7 e quarta-feira, é porque tem certeza, pastor, que vai haver muitos milagres aqui. Muitas bênçãos vão acontecer. Então não sei qual é a sua conquista, qual é o seu propósito. Você veio nessa noite porque você tem um propósito de fazer essa campanha. E qual que é o desafio? Vai vir vários pregadores, pastor. Eu queria falar uma coisa aqui sobre permitir. Se os irmãos têm um propósito dessa campanha, escreva isso.
uma libertação, uma cura, um milagre. Eu estou precisando de um milagre, uma libertação, eu vou me corrigir a mim mesmo. Então eu vou colocar, vou escrever, eu preciso, Senhor, de algo, de um milagre de Deus na minha vida também. Eu preciso de crescer, eu preciso de expandir, eu preciso de conquistar, porque essa é a promessa do Senhor. Ele fala que vem para dar vida e não abundante. E será que estamos vivendo como cristãos, como servos do Senhor, uma vida abundante? Será, irmãos, que estamos sarados? Eu não estou dizendo que tem pessoas que passam por processos de enfermidade, doença, mas isso é normal. Mas tem situações que não querem muito permanente, pastor. Quantos anos tu está vivendo assim, tu está passando por essa situação? E nessa mesmice? E aí será que não sai disso? Será que Deus quer isso para nós? Não, irmãos, não. Vamos tratar disso nessa campanha, certo? Se você não quiser fazer essa campanha, você vai escrever uma carta e vai colocar lá o teu propósito diante do Senhor. Você precisa de Deus para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu filho, porque é um desafio. E muitas coisas vão mudar dentro da sua casa. Olha, escreve no dia de hoje, a abertura dessa campanha. Até o final dessa campanha, Deus vai fazer coisas extraordinárias dentro do propósito que você vai fazer diante de Deus. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés nessa noite. Em nome de Jesus. Ele falou que pelas suas pisaduras foram sarados. Aleluia! Então Deus vai libertar dos vícios, libertar do desequilíbrio financeiro, hein? Libertar de operações demoníacas dentro de casa, da vida de alguém. Não, operações demoníacas está relacionada a vício, relacionada a bebida, a fumo, a prostituição, tantas coisas. São todas possessões malignas, opressões malignas. Para cada tipo de situação tem um demônio que se alimenta disso. Existem demônios hospedeiros, demônios vingadores, que eles estão trabalhando na vida das pessoas, nos lados das pessoas, em diversas áreas, para destruir, causar destruição. Mas o Senhor nessa noite tem uma promessa para você de mudar a história da sua casa, da sua família, a história do seu filho, da sua filha, a história da sua vida financeira, a história da sua saúde. Porque Ele vem com um propósito. Tudo que Ele já conquistou na cruz é direito nosso, irmão. Já está adquirido. Então, nesta hora, enquanto eles louvam o Senhor, eles vão louvar o Senhor. Eu vou levantar um clamor com você, porque Deus vai cantar um pouco mais baixo, né? Mas um pouco mais suave. Você vai estar colocando a mão no local da doença, da enfermidade, que está no seu corpo, no mal que está no seu corpo. Meu Deus. E nessa oração, você pôr a mão em cima do mal que está no teu corpo, você também vai estar falando com Deus e dizer para Ele: Pai, eu não aceito essa situação na minha vida, porque eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu sirvo ao Senhor. Eu não aceito essa situação na minha casa, na minha vida, eu não aceito essa situação, Senhor, no meu trabalho, no meu emprego, na minha vida financeira, Senhor. Meu Pai. Porque o Senhor é o que pensou tudo por nós. Aleluia! Então, jura Ele agora. Feche os teus olhos.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha sarado agora. Venha sarado agora. Sarado agora. Toca agora, meu Deus. Toca agora, meu Pai. Cura essa pessoa, liberta essa pessoa. Transforma ela. Toca essa doença agora na alma. Toca o físico, no plano espiritual. Doença nos ossos, doença nos nervos, doença no coração dessa pessoa. Doença no pulmão, doença nos rins. Vai agora. Pode cabeça, cabeça, insônia, regulação.
Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para todos